Olá pessoal, tudo bem? Essa semana estamos iniciando a quarta semana da nossa disciplina, né? Semana de chat para a gente responder durante a semana. E nessa semana nós vamos estar trabalhando as funções químicas, não é isso? O que seriam essas funções químicas? Função química são substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes por apresentarem a mesma estrutura. Então, toda substância que apresenta propriedades químicas semelhantes, elas são agrupadas, né, isso, em determinados grupos, onde na química há a divisão de dois tipos de substâncias, onde nós encontramos as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Hoje, se sabe que as substâncias orgânicas, elas correspondem àquelas substâncias ou aqueles compostos que derivam do elemento carbono, onde obrigatoriamente as substâncias orgânicas elas devem apresentar o elemento carbono na sua estrutura. As substâncias inorgânicas são formadas por todos os demais elementos químicos. Detalhe, para vocês não confundirem. Toda substância, para ser orgânica, ela precisa ter o elemento químico carbono na sua estrutura. Porém, nem toda substância que tem o elemento químico carbono é uma substância orgânica. Então, a gente vai estar vendo essa diferenciação no decorrer dos slides. Qual mais a diferença básica entre as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas é exatamente a presença do carbono. Por quê? Porque as substâncias orgânicas elas devem apresentar o carbono obrigatoriamente na sua estrutura. E as substâncias inorgânicas elas não apresentam essa necessidade. Então, nos tempos de antigamente, essa divisão, não se tinha essa noção precisa de substâncias inorgânicas e inorgânicas. Essa definição não era exata como essa que a gente tem hoje. Então, antigamente se acreditava que as substâncias orgânicas eram aquelas substâncias que se originavam a partir de organismos vivos, que são os animais e vegetais. E as substâncias inorgânicas são aquelas que originavam a partir de minerais, ou seja, das rochas, das pedras. Então, essa foi uma proposta realizada por Berzelius há muito tempo atrás. Então, eles não tinham essa noção da presença do carbono para que se houvesse essa diferenciação entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Então, naquele tempo, para se fazer a distinção entre as substâncias, eles classificaram que as substâncias orgânicas eram aquelas que eram provenientes de animais e vegetais, ou seja, de organismos vivos, e as substâncias inorgânicas aquelas que eram provenientes de materiais inanimados, ou seja, do reino mineral, como as rochas, as pedras. Então, essa definição de substância, né, química orgânica e inorgânica, funções orgânicas e inorgânicas, foi primeiramente proposta por Berzelius, né, com essa teoria que eu acabei de citar para vocês, que as substâncias orgânicas eram aquelas oriundas de seres vivos e as inorgânicas eram aquelas oriundas de materiais inanimados, como os do reino mineral. Só que veio uma teoria proposta por Wohler, não é isso? E Wohler foi marcante para a definição do termo orgânico que a gente tem hoje, dessa diferenciação de inorgânico para orgânico. Então, Berzelius, ele acreditava, né, isso, que toda substância extraída de compostos vivos, ou seja, do reino animal e vegetal, ela era uma substância orgânica e aquela extraída do reino mineral, ou seja, de materiais inanimados, era inorgânica.
Só que o que acontece? Eles acreditavam piamente que se uma substância era orgânica, ou seja, extraído de materiais do reino animal e vegetal, ela não poderia ser isolada e nem sintetizada em laboratório, visto que ela era extraída de seres vivos. Acontece, e a essa definição se deu o termo de teoria da força vital. Por quê? Porque uma substância que era extraída de um organismo vivo, ou seja, do reino animal e vegetal, ela não poderia nem ser isolada e nem sintetizada em laboratório. Só que Wohler, ele fez um experimento que ocasionou a derrubada dessa teoria da força vital. O que foi que Wohler fez? Ele conseguiu pegar um composto, que é o cianato de amônio, que é um composto inorgânico, submeteu esse composto a aquecimento, quando tem um triângulozinho na seta, em cima da seta, está dizendo que esse reagente aqui foi submetido ao aquecimento e produziu a ureia. A ureia ele é um composto que é encontrado na urina humana, que é proveniente da degradação de proteínas. Então, se Wohler conseguiu sintetizar a ureia, que é um composto produzido pelo corpo humano através de um composto inorgânico, ou seja, de um sal, ele fez com que fosse por terra, que caísse essa teoria da força vital. Então, a partir disso, novos conceitos foram formalizados para a definição de química orgânica, ou seja, das funções orgânicas e funções inorgânicas, que esse conceito que nós temos atualmente. Na química orgânica, são compostos que devem apresentar obrigatoriamente o carbono na sua estrutura, e a química inorgânica são aqueles que apresentam os demais elementos químicos, que a gente vai estudar elas mais detalhadamente no decorrer da nossa aula. E a partir disso, depois dessa definição mais precisa de química orgânica, de química inorgânica, veio o que a Kullec fez, que começou a estudar as propriedades dos elementos orgânicos, partindo da estrutura do carbono, que é o elemento central dos compostos orgânicos. Então, para falar de química orgânica e de química inorgânica, que é o conteúdo da aula dessa semana, então eu vou colocar detalhadamente aqui para vocês os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. E também vou estar trabalhando para vocês onde é que esses compostos eles são utilizados no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Às vezes nós usamos bastante em casa um determinado ácido, uma determinada base, e a gente nem tem noção de que a gente está usando esses elementos, não é isso? Então, no decorrer da aula, eu vou citando alguns exemplos que eles podem ser usados no nosso cotidiano. Podem não, que normalmente eles são usados no nosso cotidiano e que a gente não tem muita noção disso, né? Isso que pertencem a essas funções. Então, as principais funções inorgânicas são os ácidos, as bases, também chamadas de hidrácidos ou hidróxidos, os sais e os óxidos. Com relação aos ácidos, é muito utilizado o conceito de Arrhenius. Então, o que Arrhenius diz sobre os ácidos? Que toda substância que em solução aquosa, ou seja, em solução com a água, sofre ionização, ou seja, toda substância que quando entra em contato com a água sofre o processo de formação de íons, que são íons, são partículas, de cargas positivas e cargas negativas, produzindo como cátion, que são as cargas positivas, o íon H+. Essa substância ela é considerada um ácido. Então, aqui eu tenho no primeiro exemplo o HCl, isso que é o ácido clorídrico. Quando ele entra em contato com a água, lembra que eu falei para vocês, formava partículas de cargas positivas e cargas negativas. Sendo que a carga positiva, para ser um ácido, vai ter que ser sempre o H+. Então, aqui o ácido sulfúrico, a mesma coisa. Quando ele entra em contato com a água, ele libera o 2H+.
Aqui o ácido fosfórico, entrando em contato com a água, libera o 3H+. E o ácido pirofosfórico também, quando entra em contato com a água, libera o H+. Então, a definição de arrênios com relação a um ácido são todas as substâncias que, quando entram em contato com a água, eles sofrem um processo de ionização, sendo que nesse processo de ionização eles produzem cargas positivas, que são os cátions, e para ser um ácido, essas cargas positivas têm que ser obrigatoriamente o H+. Hoje a gente sabe que esse H+, né, ele se liga à molécula da água formando o hidrônio, que é o H3O+. Gente, eu devo ter falado para vocês lá na primeira aula de substância. Qual é a fórmula da água? É uma fórmula básica que todo mundo já sabe. É o H2O. Lembra que eu falei para vocês que para ser um ácido ele tem que liberar obrigatoriamente o cátion H+, né? Isso? Então hoje já se tem um entendimento de que esse cátion H+, que é liberado do ácido, ele se junta à molécula de água, né? Isso, para formar o íon que eles chamam de hidrônio ou hidroxônio. Os livros trazem mais como hidrônio. Então, aqui eu coloquei o exemplo só para mostrar para vocês que para ser um ácido ele tem que liberar o cátion H+, ou então o cátion hidrônio, que é o H3O+. Com relação à classificação dos ácidos, eles podem ser classificados quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, aquele número de hidrogênio que ao entrar em contato com a água, eles são liberados, a quantidade de hidrogênio que é liberada, né, isso na forma de carga positiva, ou seja, de cátion. Quando um ácido ele entra em contato com a água e ele libera apenas um hidrogênio ionizável, eu digo que eu tenho monoácido. Mas quando esse ácido daqui, no caso do ácido carbônico, não é isso? Ele entra em contato com a água, percebemos a liberação de quanto hidrogênio? 2 hidrogênios. Então, nesse caso, ele é um diácido. Professora, por que diácido? O prefixo já está dizendo di 2. Então, o que ele tem 2? 2 hidrogênios ionizáveis, né? Isso, ele libera 2 hidrogênios ionizáveis quando em contato com a água. Eles também podem ser triácido, né? Isso, quando em contato com a água, eles liberam 3 hidrogênios ionizáveis, que é no caso do ácido bórico. E tetrácido, que o próprio termo já está dizendo, tetra é um prefixo de 4, que quando ele entra em contato com a água, né, isso, ele libera 4 hidrogênios ionizáveis, que é o caso do ácido pirofosfórico. Até aqui, a gente tem uma primeira classificação dos ácidos, que é quanto à quantidade de hidrogênios ionizados. Professora, mas como é que eu sei que ele vai liberar 3? Olha aqui, ó. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? 3. Então, quando ele entra em contato com a água, ele vai liberar 3. Tenho quantos hidrogênios aqui? 4. Então, quando ele entra em contato com a água, ele libera 4 hidrogênios. Esses ácidos, eles também podem ser classificados quanto à presença de oxigênio. Eles podem ser hidrácido, quando eles não apresentam o elemento químico oxigênio, que a gente tem como exemplo o ácido clorídrico, o ácido cianídrico, o ácido sulfídrico e o ácido ferrocianídrico. E a gente tem os oxiácidos, que são aqueles ácidos que têm que ter obrigatoriamente o elemento químico oxigênio na sua estrutura, né? Isso que é o ácido nítrico, o ácido carbônico, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Os ácidos, eles também são classificados quanto ao número de elementos químicos, ou seja, eles podem ser binário, ternários e quaternários. O próprio nome já está dizendo binário, bi
é um prefixo de 2. Então, são ácidos que apresentam 2 elementos químicos. Nesse caso aqui, esse ácido só apresenta o hidrogênio e o cloro. No segundo exemplo, né, isso, eu tenho como elemento o hidrogênio e o enxofre. Os ternários, que eles apresentam o quê? 3 elementos químicos, né? Isso. Então, aqui eu tenho a presença do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. Aqui, hidrogênio, carbono e nitrogênio, que é a mesma coisa, hidrogênio, enxofre e oxigênio. Os quaternários, que possuem 4 elementos químicos, não é isso? E assim por diante. Quanto ao grau de ionização, então o que seria esse grau de ionização? É exatamente quanto que esse ácido, quando ele entra em contato com a água, ele consegue se ionizar, não é isso? Então, com relação a isso, eu posso definir se esses ácidos eles vão ser fracos, moderados ou fortes. Quando esse grau de ionização, que ele é representado por esse símbolo aqui, que eu chamo de alfa, ele for menor ou igual a 5%, eu digo que esse ácido é um ácido fraco. Então, aqui como exemplo, eu coloquei o ácido carbônico para vocês, que ele tem um alfa de 0,2%, ou seja, menor que 5%. Então, ele é um ácido fraco. Esses ácidos, eles são moderados quando eles apresentam o alfa entre 5% e 50%. Como exemplo, eu coloquei aqui para vocês o ácido fosfórico, que apresenta um alfa igual a 27%, ou seja, um grau de ionização igual a 27%. E eu tenho aqui os ácidos fortes, né? Isso são aqueles que o grau de ionização, ou alfa, ele é maior ou igual a 50%, onde eu tenho aqui o HCl, que apresenta um grau de ionização de 92%. A presença de oxigênio. Quem são os ácidos fortes dos hidrácidos? O ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Então, dos hidrácidos, que são os ácidos que não apresentam oxigênio na sua estrutura, os fortes, a gente tem esses 3 aqui. Nós temos o ácido clorídrico, o bromídrico e o iodídrico. Quem são os ácidos moderados? Apenas o ácido fluorídrico. E os fracos, todos os demais hidrácidos. Então, aqui é bem mais fácil com relação aos hidrácidos. Isso quando, numa eventual questão, ele não te dá, né, esse grau de ionização. Porque para você ter essa noção do grau de força dos ácidos, né, você precisa saber o grau de ionização. Quando você não sabe, você vem para essa tabelinha aqui com relação aos hidrácidos, porque já tem quem são os fortes, os moderados, que é o ácido fluorídrico, o único ácido moderado, e os demais são ácidos fracos. Essa regra vale a pena para os ácidos. Com relação aos oxiácidos, como eu já falei para vocês, que são os ácidos que apresentam oxigênio na sua estrutura, para quando não se sabe o grau de ionização, nós temos que calcular, não é isso? Como é que a gente vai calcular? Então, a gente vai calcular o número de átomos de oxigênio menos o número de átomos de hidrogênios ionizáveis. Então, aqui no ácido bórico, não é isso? Eu tenho quantos oxigênios aqui? 3. Então, tá aqui, 3, o número de oxigênio, menos o número de hidrogênios ionizáveis também, ó, aqui o número de hidrogênios, 3. Então, diminuindo, 3 menos 3 dá igual a 0. Então, quando o X for igual a 0, eu tenho um ácido fraco. Então, quando é que eu tenho um ácido médio? Aqui, quando eu coloquei um exemplo para vocês do ácido fosfórico, não é isso? Qual o número de oxigênio que eu tenho? 4. O número de hidrogênio ionizável, 3.
4 menos 3 e dá igual a 1. Se o X é igual a 1, eu tenho um ácido médio. Quando é que eu tenho um ácido forte? Quando o X é igual a 2. Coloquei um exemplo aqui para vocês do ácido sulfúrico. Tenho quantos oxigênio? 4. Quantos hidrogênios ionizáveis? 2. Então, 4 menos 2 é igual a 2. Então, se X é igual a 2, o ácido é forte. E, por fim, eu tenho um ácido extremamente forte, ou seja, muito forte, quando X é igual a 3. Ou seja, o número de átomos de oxigênio aqui é 4, né? Isso, menos o número de átomos de hidrogênio aqui, que é 1. 4 menos 1 é 3. Se é 3, ácido muito forte, certo? Com relação às propriedades dos ácidos, eles apresentam sabor azedo, né? Isso, como aquele que é encontrado na laranja, no limão, que é o ácido cítrico, né? Isso. Também encontrado no vinagre, né? Isso, que a gente tem os ácidos específicos do vinagre. Com relação à condutibilidade elétrica, ou seja, a questão de conduzir corrente elétrica, os ácidos, eles apresentam essa capacidade de conduzir corrente elétrica, visto que quando eles entram em contato com a água, né, eles se ionizam, formando cargas positivas e cargas negativas. Então, como acontece essa formação de cargas positivas e cargas negativas? A formação, ou seja, a condução, né, de corrente elétrica. E a ação sobre os indicadores, né, Então, eu tenho a fenolftaleína, que é uma substância azul, quando ela entra em contato com a água, azul transparente em contato com a água, com o ácido, ela não muda de cor. E o outro indicador, né, o azul de bromotimol. Quando ele entra em contato com a água, ele fica numa cor amarelada, amarela, né? Então, são esses os indicadores para ácido. Então, eu tenho uma solução e eu não sei se essa solução, um aluno saiu do laboratório e deixou um recipiente aberto com uma solução em cima da bancada. Eu, olhando essa solução, eu não sei dizer se o composto que está ali, ou seja, se essa solução, se ela é ácida, se ela é básica. Então, normalmente, quando se tem essa dúvida, nós partimos para os indicadores ácido-básico, porque ninguém vai cheirar, ninguém vai colocar a mão lá dentro, porque são regras básicas do laboratório, se você não conhece a substância que você vai estar trabalhando. Então, normalmente a gente tem esses indicadores e a gente faz uso, nesse caso, no laboratório, para ter uma noção de que tipo de substância está ali, visto que não foi você que colocou e que é uma substância desconhecida. Então, a fenolftaleína, quando ela está em meio ácido, né, ela continua a mesma cor, e o azul de bromotimol, a fenolftaleína ela não muda de cor, e o azul de bromotimol ele fica com a cor amarelada. Com relação à nomenclatura dos ácidos, que são a forma, né, de dar nome para os ácidos. Primeiramente, você vai colocar o nome ácido, mais o nome do elemento formador, mais a terminação hídrico. Não é isso? Então, aqui, quem é o elemento formador é o cloro. Então, vai ficar o quê? Ácido clorídrico. Quem é o elemento formador aqui é o bromo. Então, ácido bromídrico. Quem é o elemento formador aqui é o enxofre, ácido sulfídrico. Quem é o elemento formador aqui? É o carbono e o nitrogênio, vai ficar ácido cianídrico. Isso nos hidratos. Nos oxiácidos, né, o elemento central forma um único oxiácido. Então, eu tenho ácido, mais o elemento formador, mais a terminação ico. Então, eu tenho aqui ácido,
Quem é o elemento central? É o carbono, então vai ficar ácido carbônico. Aqui, no segundo exemplo, quem é o elemento formador? É o boro. Então, ácido bórico. Com relação às bases, sendo que a primeira função inorgânica que a gente falou são os ácidos, e agora vamos para as bases. Partindo também do conceito de arrênios. Segundo Arrhenius, as bases são todas as substâncias que em solução aquosa, ou seja, em contato com a água, elas sofrem dissociação iônica, liberando como ânion o íon OH-. Lembra lá, os ácidos eles liberam cátion H+, e as bases elas liberam o ânion OH-. Então, para a gente ter essa noção de quem é ácido e quem é a base, a gente tem que ter esse conceito primordial, que os ácidos, quando entram em solução aquosa, né, isso eles liberam H+, e as bases, quando elas entram em solução aquosa, elas liberam o ânion OH-. Então, aqui coloquei os exemplos para vocês, né? Isso que as bases também elas podem ser chamadas de hidróxido. Então, o hidróxido de sódio, né? Isso, quando entra em contato com a água, ele libera um ânion OH+. O hidróxido de cálcio, entrando em contato com a água, ele libera 2 ânions OH-. O hidróxido de ferro, 3. Quando ele entra em contato com a água, ele libera 3 ânions OH-. E o hidróxido de chumbo, quando ele entra em contato com a água, libera 4 ânions OH-. Com relação a classificações das bases, ela pode ser com relação ao número de hidroxilas, ou seja, dos ânions OH-. Elas são classificadas como monobase, o próprio prefixo já está dizendo mono, dá a ideia de quê? De uma base, que quando essa base ela entra em contato com a água, ela libera, né, isso, apenas um ânion OH-. Então, aqui eu tenho como exemplo o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio e o hidróxido de amônio. Ambos, quando entram em contato com a água, eles liberam apenas um ânion OH-. Eu tenho as de base, como o próprio prefixo já está dizendo, di, né, isso, de duas, que quando na dissociação elas liberam 2 hidroxilas ou oxidrilas, que são a mesma coisa. No caso aqui, eu tenho o hidróxido de cálcio, entrando em contato com a água, liberando 2 hidroxilas, e o hidróxido de zinco, tá certo? Ambos liberando 2 hidroxilas. Outro exemplo são as tribases, como o próprio nome já está dizendo, o prefixo tri são de 3. Quando elas entram em contato com a água, né, isso elas liberam 3 oxidrilas ou hidroxila. Como exemplos aqui eu tenho o hidróxido de ferro 3, liberando 3 hidroxilas, e o hidróxido de alumínio, também entrando em contato com a água e liberando 3 hidroxilas. Outro exemplo é a tetrabase, não é isso? Então, quando entra em contato com a água, elas se dissociam, liberando 4 oxidrila ou hidroxila, como por exemplos, a gente tem aqui o hidróxido de chumbo, liberando 4 hidroxila, e o hidróxido de estânio, também liberando 4 hidroxilas. Quanto à força, não é isso? Elas são fortes, as bases são consideradas fortes, são aquelas que se ligam ao metal alcalino ou metal alcalino terroso. Quem são a família dos metais alcalinos ou os metais alcalinos terrosos? A gente viu lá quando nós estudamos tabela periódica na segunda semana na disciplina. Os metais alcalinos são um grupo da família 1A ou família 1 e os metais alcalinos terrosos são os elementos da família 2A ou família 2. Então, toda vez que eu tiver uma hidroxila que se liga a um metal alcalino, ou seja,
um metal da família 1A ou um metal da família 2A, eu vou ter uma base forte. As bases fracas são as bases que a hidroxila se liga aos demais cátions, ou seja, forte apenas quando a hidroxila se liga aos metais alcalinos e alcalinos terrosos. O restante são bases fracas. Quanto à solubilidade em água, solúveis são as bases em que a hidroxila se liga ao metal alcalino, ou seja, apenas os elementos da família 1 ou família 1A e o hidróxido de amônio, que é exatamente essa base aqui, o NH4OH. Elas são pouco solúveis quando a hidroxila se liga ao metal alcalino terroso, que são os elementos da família 2A ou da família 2. Coloquei como exemplo aqui o hidróxido de cálcio e o hidróxido de bário. E o restante das bases, elas são praticamente insolúveis. A gente nota que a grande maioria das bases, elas são insolúveis, né? E com relação às propriedades das bases, ao sabor, lá nos ácidos, a gente percebeu que elas têm um sabor ácido, né? Aqui na base, elas apresentam um sabor cáustico, lixivia, ou adstringente, que é aquele gosto quando você come a banana, você sente essa adstringência na boca. Quem já tomou também o leite de magnésia percebe esse sabor cáustico na boca, que é bem característico das bases. Com relação à condutividade elétrica, ou seja, quando essas bases elas entram em contato com a água, elas também produzem corrente elétrica, visto que há a formação também aqui nas bases, né, de cargas positivas e cargas negativas quando elas entram em contato com a água. Então, a ação dos indicadores ácido base, né? No caso da fenolftaleína, quando ela entra em contato com uma solução que ela é uma solução básica, percebe-se que ela fica numa tonalidade, ou seja, rosa, né, isso? E quando e o azul de bromotimol, quando entra em contato com uma solução básica, ele fica o quê? Uma solução mais azul. Então, fenolftaleína com uma solução ácida, ela não muda de cor, né? E se com a solução básica, ela fica o quê? Rosada. O azul de bromotimol com uma solução ácida, ele fica amarelado, e com a solução básica ele fica o quê? Azulado. Nomenclatura das bases. O cálcio, ele forma uma única base. Então, a gente vai colocar primeiramente para nomenclatura das bases o termo hidróxido mais o nome do cátio. Então, o hidróxido está aqui no final, vai ficar hidróxido mais. Quem é o cátio aqui? Sódio. Hidróxido, que é a parte que é o H, que vem no final, né, isso, das bases. Quem é o cátio? Lítio. Hidróxido. Quem é o cátio? Amônio. Aqui a mesma coisa, hidróxido. Quem é o cátio? Cálcio. E aqui, hidróxido. Quem é o cátio? Bário. A terceira função inorgânica são os sais. No caso dos sais, é todo composto que em solução aquosa possui pelo menos um cátio diferente de H+, porque se fosse igual a H+, seria um ácido, e pelo menos um ânion diferente de OH-, porque se fosse um ânion igual ao H-, seria uma base. Então, coloquei como exemplo para vocês aqui o NaCl, que é o sal de cozinha, onde o cátio é o Na+, e o ânion é o Cl-. Aqui, coloquei como outro exemplo para vocês o sulfato de bário, onde o cátio é o bário e o ânion é o sulfato. Com relação à classificação dos sais, né, isso? Eu tenho sal neutro, eu tenho os sais neutro, né, isso, que é o sal comum, onde ele tem um cátio diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Eu tenho um sal ácido também, que ele pode ser chamado de hidrogenosal,
Por quê? Porque para ser um sal ácido, ele vai apresentar dentro da estrutura do sal um hidrogênio, que é característico dos ácidos. Tem o sal básico ou também hidroxissal. Por quê? Porque para ser um sal básico, ele vai apresentar dentro da estrutura do sal um OH, que é característico do grupo das bases. Eu tenho um sal duplo, né? Isso, que esse sal duplo, ele é chamado de duplo por ele apresentar ou 2 ânions ou 2 cátions. Então, por conta disso, eles são considerados sais duplos. E sal hidratado, como o próprio nome já está dizendo, hidratado. Por quê? Hidratar é o quê? Colocar água. É quando eu tenho sal e a esse sal são acrescentadas moléculas de água. Então, nesse caso aqui, eu tenho o quê? 5 moléculas de água. E a quarta função inorgânica são os óxidos. Os óxidos são conjuntos de compostos binários, ou seja, de 2 elementos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, ou seja, para ser óxido, obrigatoriamente tem que ter 2 elementos, sendo que um desses elementos é o oxigênio, e o oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo do composto. Esses óxidos, eles podem ser divididos em 2 grupos, né? Isso são os óxidos moleculares. Então, como o próprio nome já está dizendo, moleculares, lembra lá quando a gente estudou ligações covalentes ou moleculares. O elemento ligado ao oxigênio é um ametal. Por quê? Porque aqui, tanto o oxigênio quanto o ametal, os dois têm tendência a ganhar elétrons. Se os dois têm tendência a ganhar elétrons, eles vão fazer um compartilhamento de elétrons. Então, se eles fazem um compartilhamento de elétrons, lembra lá da ideia que eu falei para vocês quando a gente estudou ligação covalente, também chamada de ligação molecular. Então, exatamente por isso que esses óxidos são chamados de moleculares, exatamente pela noção de que os dois elementos que estão fazendo a ligação precisam receber elétrons e eles vão fazer um compartilhamento de elétrons. E eu tenho os óxidos iônicos, né? Isso, onde o oxigênio ele vai ser ligado a um metal, ou seja, o oxigênio ele vai ter tendência a receber elétrons e o metal vai ter tendência a perder. Quando em uma ligação um tem tendência a ganhar elétrons e o outro tem tendência a perder elétrons, eu trabalho com uma ligação iônica, certo? Então, tem 2 grupos de divisão, os óxidos moleculares, quando o oxigênio é ligado a um metal, e óxidos iônicos, quando o oxigênio é ligado a um metal, não é isso? Classificação dos óxidos. Eles podem ser óxidos básicos, quando esse óxido ele reage com a água, formando uma base, tá? Aqui a base são compostos que, quando entram em contato com a água, liberam o ânion H-, ou esses óxidos eles reagem com o ácido, que no caso aqui é o ácido sulfúrico, né? Isso, e eles vão liberar quem? Um sal e uma água. Eles podem ser óxido ácido, também chamado de óxido anídrico, quando eles reagem com a água, formando um ácido, o ácido sulfúrico aqui, ou eles reagem com uma base, formando sal e água. E eles podem ser óxidos neutros, que são óxidos moleculares, ou seja, onde os dois têm tendência a receber elétron, e que não reagem com a água, nem com base, nem com os ácidos, onde os mais importantes são esses que eu coloquei aqui para vocês. Temos também os óxidos anfóteros, que são os óxidos que se comportam tanto como óxidos ácidos, quanto como os óxidos básicos. Eles oscilam, né? Eles fazem essa oscilação. Eles têm esses 2 comportamentos. Ora eles se comportam como ácido e ora eles se comportam como óxidos básicos. E eu tenho os óxidos duplos, também chamados de óxidos mistos, que são os óxidos que se comportam como se fosse formado por mais 2 outros óxidos de um mesmo elemento químico, né? Isso que aqui eu tenho um desmembramento, né? Isso desse óxido formando mais 2 outros óxidos.
Nomenclatura dos óxidos. Eu tenho óxido de mais o nome do elemento. Então, óxido por conta do oxigênio, de quem é o elemento? Alumínio. Então, vai ficar óxido de alumínio. Então, aqui, óxido por conta do oxigênio, de quem é o elemento? Zinco. Então, óxido de zinco. Aqui, mesma coisa, óxido de bário. Então, como eu já falei das funções inorgânicas, eu vou estar agora apresentando para vocês as funções orgânicas. As funções orgânicas, elas têm um volume de quantidade maior do que as funções inorgânicas, que são 4, né? Isso apenas. Então, a primeira função orgânica que eu vou falar para vocês são o álcool. Então, o que caracteriza o álcool? O álcool é caracterizado quando eu tenho uma hidroxila, né? Isso, ligada a um radical, ou seja, ligada a uma cadeia carbônica, onde no nosso cotidiano nós usamos bastante, né? Isso, como representante dos álcools, eu posso citar aqui para vocês o etanol, que é um álcool com 2 átomos de carbono, né? Isso, como está aqui, e ele é bastante utilizado na formação de bebidas alcoólicas, ele é utilizado como combustível e também usado como desinfectante. Uma outra função orgânica que eu tenho também é o éter. Então, quando é que eu tenho o éter? Quando eu tenho um átomo de oxigênio e esse átomo de oxigênio ele está entre átomos de carbono, ou seja, ele está entre radicais. Detalhes para vocês observarem: só é éter se esse oxigênio estiver entre átomos de carbono. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Que, como eu já havia falado anteriormente, as funções orgânicas, elas obrigatoriamente devem apresentar o elemento químico carbono. E vocês estão percebendo que em todas as funções orgânicas que estou apresentando aqui para vocês, o carbono ele aparece com predominância. Então, é exatamente por isso que ele caracteriza, né, isso, exatamente por conta disso que tem essa definição de funções orgânicas. Sendo que no éter, a gente pode citar como exemplo o éter etílico, né? Isso que é o éter com 2 átomos de carbono. Ele foi utilizado durante muito tempo como anestésico e atualmente ele é usado na extração de óleos, de gordura. A outra função orgânica que eu vou apresentar para vocês aqui é o ácido carboxílico, né? Isso é diferente dos ácidos apresentados para vocês anteriormente, lá nas funções inorgânicas, né? Isso, ele é um ácido carboxílico porque ele apresenta a carbonila, que é exatamente esse carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e ele sendo ligado também a uma hidroxila. Então, toda essa função química aqui, que é o que caracteriza o grupo carbonila ligado à hidroxila, eu chamo de carboxílica. Então, quando eu tenho carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e ligada à hidroxila, eu tenho uma função química ácido carboxílico. Então, como exemplo aqui, eu tenho o ácido etanóico, né? Isso, o ácido carboxílico, também conhecido como ácido acético, que é o ácido responsável pelo cheiro e pelo gosto do vinagre. Eu tenho também, posso citar para vocês, quando eu tenho o ácido carboxílico com um átomo de carbono apenas, que é o ácido fórmico, que é aquele ácido liberado na picada das formigas, aquele ácido que dá aquela sensação de coceira, né? Isso, quando em contato com a pele. Uma outra função orgânica que nós podemos estar mostrando aqui para vocês é o aldeído. Quando é que eu tenho um aldeído? Quando eu tenho o grupo carbonila ligado a um hidrogênio. Então, toda vez que eu tiver esse grupo funcional C-H, eu tenho uma função química chamada de aldeído. Então, como exemplo aqui do aldeído, nós podemos citar o metanal ou o formaldeído, que é aquele que você já deve ter ouvido falar, que é aquele composto utilizado na conservação dos cadáveres. E um outro grupo funcional, né, isso que eu vou estar mostrando aqui para vocês,
é o C-O, não é isso? O grupo carbonila, quando esse grupo carbonila ele está carbonila ele está entre átomos de carbono, eu tenho uma função cetona. Então, toda vez que eu tiver o C-O entre átomos de carbono, eu tenho a função orgânica chamada de cetona. Como exemplo da cetona, eu tenho uma cetana que apresenta 3 átomos de carbono, que é a acetona, que todo mundo deve conhecer, que é um removedor de esmalte. Então, aqui, como função orgânicas ainda também tem o éster, né? Isso, que é quando eu tenho a carbonila ligada, carbonila, o C-O, ligada a um átomo de oxigênio, que também vai estar ligado a um carbono, né? Isso, quando eu tiver esse grupo funcional ou essa função, esse grupo funcional aqui, eu vou ter a função química éster. Como exemplo do éster, a gente pode citar o butanoato de etila, que é um éster com 6 átomos de carbono, né? Isso, que ele é um flavorizante de abacaxi. Ele é muito utilizado em comidas para dar aquele sabor, aquele cheiro, né? Isso, aquele odor de abacaxi. E eu tenho a amida. A amida é uma função química orgânica, mas ela é chamada de uma função nitrogenada. Por que nitrogenada? Porque além do carbono, né, isso ela vai apresentar quem? O nitrogênio. Então, toda vez que eu tiver a carbonila ligada a um átomo de nitrogênio, eu vou ter uma função química que são as amidas, né? Isso? Então, no cotidiano, no dia a dia, nós podemos encontrar as amidas na penicilina, que é um antibiótico, na ureia, que é um composto encontrado na urina humana. E também tenho as aminas, que elas podem ser consideradas aminas primárias, aminas secundárias. Quando eu tenho o nitrogênio ligado a apenas um radical, ou seja, apenas um átomo de carbono, eu tenho uma amina primária. Quando eu tenho nitrogênio ligado a 2 átomos de carbono, eu vou ter uma amina secundária e ainda posso ter uma amina terciária, quando o nitrogênio está ligado a 3 átomos de carbono. Então, as aminas no cotidiano elas são muito utilizadas nas anilinas, que são corante alimentar, para realçar, para dar aquela cor, né, isso num bolo. A morfina, que também vocês já ouviram falar, que é um medicamento usado para aliviar dores. A cafeína, também nós encontramos amina. A cafeína é um composto presente em várias bebidas, principalmente no café. E por último, apresentar aqui para vocês o fenol. Quando é que eu tenho essa função orgânica fenol? Quando eu tenho uma hidroxila, que ela é ligada diretamente a um anel benzeno. Então, quando isso acontece, eu tenho um fenol. Então, um exemplo de fenol utilizado no cotidiano, né, hidroquinona. Quem faz tratamento de pele, né, já deve ter usado hidroquinona. A hidroquinona é um composto bastante usado para fazer o clareamento de pele. As pessoas utilizam na forma de pomada, né, isso principalmente no. Então, essas são as referências bibliográficas utilizadas na nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e estarei aguardando vocês, a participação de todos vocês no chat da semana, tá certo? Uma boa semana e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.